Queridos, é uma alegria estarmos juntos, né? Conforme eu falei, terça-feira é culto de milagres, é culto de campanha. Eu quero convidar você a estar toda terça-feira conosco presencialmente. Eu quero convidar você que está em casa a vir para a igreja na terça-feira, participar desse movimento, né? Existe uma unção, queridos. Existe uma unção. Né, Marcela, sobre as nossas vidas. Que bom que você está aí. Quando você vem à casa do Senhor, com essa expectativa e certeza no seu coração. E nessa noite de hoje, nós vamos falar sobre restauração familiar. Restauração familiar. Queridos, o nosso Deus é um Deus de causas impossíveis. A palavra diz em Lucas 1,37, não precisa abrir, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não diz em algumas, em alguma área, naquela área, não. O Senhor diz que para Ele não há impossíveis em todas as suas promessas. Quem criou a família foi Deus. Família é projeto de Deus. E se Ele criou para que ela seja saudável. Ele criou a família para que ela seja restaurada, se eventualmente ela foi atacada. Vivemos num momento, numa sociedade em que tantos valores foram perdidos, né? Valor de amor, de respeito. A gente vê algumas notícias e se assusta, né, bispos? Meu Deus, o que filhos fazem com pais, o que pais fazem com filhos. Os níveis de feminicídio, os índices, são alarmantes. Aí você fala, meu Deus, aonde estão os valores das famílias? De amor, de respeito, de cuidado. Então, o Deus que instituiu a família é o Deus que a restaura. É o Deus que a restaura. E nesse tempo de restauração, é preciso se encontrar nos seios das famílias esses valores que foram perdidos. Então, eu quero convidar você, agora sim, a abrir a palavra de Deus, para que possamos falar sobre isso, valores que foram perdidos e devem ser resgatados, né? Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 8. Talvez uma passagem muito conhecida, da dracma perdida, da moeda perdida. Abra sua Bíblia. Quero convidar você também, traga a sua Bíblia para o culto. Traga a sua Bíblia para o culto. Se estiver no elevador, ele fala assim, você é crente? Sou crente sim, vamos embora lá na igreja, vamos embora estar comigo. Traga a sua Bíblia, né? O Bispo Francisco brinca que quem tem a Bíblia de papel vai primeiro para o céu. Traga a sua Bíblia. Vamos lá. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrem-se comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Só até aí, querido. Essa mulher, ela traz para nós uma situação em que ela perdeu alguma coisa, aonde? Dentro da sua casa. A mulher dentro de casa perdeu um valor. E isso tem acontecido nas famílias atualmente. Valores familiares de respeito, de amor, de zelo, de obediência, têm sido perdidas. E a palavra diz para nós que essa mulher fez o quê? Ela acendeu a luz, a lamparina. Salmo 119, 105 diz, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Então, como acender a luz dentro de uma casa onde valores foram perdidos? Trazendo a palavra de Deus para dentro das nossas casas. Trazendo a palavra de Deus para dentro de nós. E isso, queridos e queridas, que muitos de nós nos convertemos e só nós somos convertidos na nossa casa. Você vai dizer, mas é difícil na minha casa resgatar esses valores, porque só eu conheço Jesus. Trazer a palavra para dentro do nosso lar é trazer um estilo de vida de homem e de uma mulher de Deus. Mesmo que eu e você, num lar em que só eu, sei porque eu vivi isso muitos anos, só eu era convertida na minha casa, meu esposo ainda não era, né? Mas Deus é perfeito, maravilhoso, hoje ele é um pastor, que Deus não faz obras incompletas. Mesmo sem precisar falar, os valores do reino estavam sendo trazidos
pelo meu posicionamento como uma mulher cristã. Então, varrer a casa, acender a luz, que é trazer a palavra de Deus, mesmo que seja apenas com posicionamentos, é tirar os lixos. Por que o valor estava perdido? Por que a dracma estava perdida no meio do chão daquela casa, naquele lar, naquela família? Porque tinha muito lixo. A poeira, a sujeira, encobriu aquele valor. Quando a palavra de Deus entra na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, o Senhor vai mudando o ambiente, o Senhor vai limpando esse ambiente, o Senhor vai trazendo a presença dEle. E esses valores perdidos vão sendo resgatados. O amor, o respeito. Casamentos que até já acabaram, queridos. Quando a palavra de Deus entra, o amor renasce, o respeito volta. Então, que nós possamos entender que quando a gente fala de restauração de famílias, nós falamos sobre resgate de valores. E Deus se importa tanto com isso, que na palavra dele tem muitos, mas muitos exemplos de restauração familiar. Muitos exemplos, muitos exemplos. Esaú e Jacó, né? Filhos de Isaac, briga desde que saíram do ventre, se reconciliam. O filho pródigo mata seu pai, entre aspas, pede a herança, vai embora. Volta para a casa do pai, restauração de relacionamentos de pais com filhos. E por que tantos exemplos na palavra de Deus de restauração familiar? Para que eu e você possamos ter a certeza absoluta que Ele restaura famílias. Ele se importa com a sua dor. Ele se importa com relacionamentos que estão estremecidos entre os filhos, os pais, casais. Quantas pessoas eu converso e eventualmente a gente pergunta, eu tenho um irmão, você tem um irmão? Eu nem sabia que você tinha irmão, mas não falo com ele. Não fala porque não fala há 20 anos. Queridos, isso é muito mais normal do que a gente imagina. Em pessoas que conhecem a palavra. Por quê? Porque esses valores de perdão, de reconciliação, de restauração, foram se perdendo pelos lixos que vão sendo jogados dentro de nós. Mas o nosso Deus é poderoso, pela sua palavra e pelo nosso posicionamento, a restaurar nossas famílias. Restaurar nossas famílias, né? Então, o Senhor colocou na sua palavra muitos exemplos de restauração familiar, para que eu e você possamos crer que é possível. É possível, não importa o que você vive hoje. Talvez você me diga, Ana, minha família é um caos. Ninguém se entende. A gente nem quer encontrar um com o outro para não discutir, para não brigar. O Senhor é poderoso, queridos. O Senhor é poderoso para fazer. Malaquias 4:6 diz que Ele fará o coração dos pais voltar para seus filhos e o coração dos filhos voltar para os seus pais. Por que voltar? Porque estavam afastados, porque estavam distantes. Os estudos mostram, queridos, que 85%, presta atenção, 85% dos casais casados não são emocionalmente casados. Vivem juntos, numa mesma casa, pagam contas, têm filhos e às vezes até netos, mas não existe coração um ao lado do outro. E o plano de Deus não é apenas que a gente fique casado morando numa mesma casa, não. O plano de Deus é que haja alegria. O plano de Deus é que haja companheirismo, que haja respeito, não só entre os casais, mas com os filhos, com os netos. E é no casal que isso nasce. Então a palavra de Deus diz isso para nós. Os planos de Deus é que os corações se unam novamente. Se unam novamente. Que haja alegria nas reuniões familiares. Sabe, mulheres, isso fica para nós. Muitas vezes a gente fala, vamos reunir a família. Ai, vai dar um trabalho. Reunir a família. Quem vai trazer a comida? Quem vai lavar a louça? Queridas, tão melhor e tão maior reunir as famílias, sabe? Esteja sorrindo quando chega um filho, uma filha, o pai, a mãe, o sogro, a sogra. Por que não o sogro e a sogra? Abra a sua porta, sorria, receba com alegria.
Hoje tem iFood para tudo, não quer cozinhar, pede o iFood, todo mundo senta e junta, e reúne, e restaura. Restauração familiar fala de relacionamento. E tem uma história muito impactante na palavra de Deus que eu escolhi para a gente estudar um pouquinho mais a fundo quando a gente fala em restauração familiar, que é a história de José. Está no livro de Gênesis, começa no capítulo 37, é uma história longa, conhecida pela maioria das pessoas, mas eu quero me ater a algumas situações práticas que nós precisamos trazer para o nosso dia a dia. Porque eu sempre gosto de frisar, o nosso Deus é um Deus de milagres, isso é fato. Mas nós somos colaboradores dos milagres. O nosso Deus não é um mágico que derrama um pozinho, pirlim-pim-pim, e de repente tudo muda, tudo vira, não. Nós participamos na reconstrução da nossa família, na restauração dos relacionamentos. Nós somos partícipes dos milagres. E olha que eu já estudei essa história tantas vezes, e me passou tão desapercebido, e preparando a palavra hoje, isso gritou, saltou aos meus olhos. Eu quero dividir isso com você, né? José foi o filho predileto de Jacó. Vou contar só, bem resumidamente, para a gente poder ir, que o tempinho ali não para, ir para os pontos que falam sobre restauração familiar. E José é lançado numa cisterna pelos seus próprios irmãos, porque ele era o queridinho do papai, né? Os irmãos tinham inveja dele. Talvez seja você esse filho que teve um irmão ou uma irmã que era predileto na sua casa, e você se teve esse sentimento, isso acontece muito, teve esse sentimento de ser rejeitado. Tem um irmão predileto, papai e mamãe gostam mais de fulano ou de ciclano. Isso que aconteceu com José. E ele foi lançado numa cisterna. Só que vinha passando uma caravana de ismaelitas, e aí falou, vamos deixar ele morrer, não, vamos vender ele, né, como escravo. E esse irmão, que foi lá só porque o pai pediu para ver se os irmãos estavam bem, foi vendido pelos seus próprios irmãos. É uma longa história. E ele vai parar na casa de Potifar, que é um oficial egípcio, e ele era excelente em tudo que ele fazia. Isso é algo que me chama atenção em José. Apesar das dores, apesar das mágoas, apesar de tudo que ele tinha vivido. Porque ele era o queridinho do papai, e de repente ele virou escravo. Ele não amargurou o seu coração. Restauração familiar fala de perdão. Restauração familiar fala de não permitir que as dores e que as mágoas contaminem o nosso coração. José é um exemplo disso maravilhoso. E ele é excelente no que ele faz. Tão excelente que Potifar deixa ele tomando conta de toda a sua casa, de todos os seus bens. Até que a esposa de Potifar se engraça lá para José. José íntegro, não negocia os seus valores. Olha só, olha que homem José, não negocia seus valores. E na confusão lá foge, deixa a roupa. A esposa de Potifar o acusa, ele é preso. Ele é preso. Esse homem, que era o filho especial, que tinha túnicas especiais feitas por Jacó, lançado numa cisterna, vendido como escravo, depois ele ainda é preso. Na prisão, fiel a Deus, começa a ter revelação de sonhos, revela o sonho do padeiro, revela o sonho do copeiro. Esses homens voltam, esquecem dele, ele é esquecido inúmeras vezes, queridos. Faraó tem um sonho, aí lembram que tinha um rapaz lá, na prisão, que revelava sonhos. Enfim, nessa trajetória longa, de injustiças, de dores e de mágoas, José chega a governador do Egito, que é o cargo mais alto, E o sonho que José interpreta, fala de 7 anos de colheitas fartas e 7 anos de falta, e a falta chega a seu pai e seus irmãos. E os seus irmãos vão buscar alimento, aonde? No Egito. E eles vão até José sem saber que José era aquele irmão que eles tinham vendido, que eles tinham jogado numa cisterna. E como isso tudo acontece? Como chegamos a um final de perdão e bênção?
Eu quero chamar a atenção nessa história que eu contei de forma muito sintética, mas eu quero que depois você leia com calma, porque ela é muito rica. 3 fundamentos que restauram famílias. Na história de José, nós encontramos 3 fundamentos que restauram famílias. Primeiro fundamento, um coração perdoador, um coração limpo. Se eu e você, num processo familiar, onde existe competição, muitas vezes, sim, dores. Porque se alguém te fere e você não ama, talvez você nem ligue. Mas nas pessoas que a gente mais ama, muitas vezes são as que mais nos ferem. São as dores que mais a gente acusa o golpe. Mas José não permitiu que isso acontecesse. José manteve seu coração limpo. José manteve seu coração perdoador. Ele não permitiu que o que ele viveu na sua família fizesse dele um homem amargo, um revoltado, né? Que ele quisesse fazer justiça com as suas próprias mãos. Vou me vingar. Não. Então, restauração de famílias, queridos, passa por um coração que não guarda mágoa, que não guarda rancor. É preciso enfrentar essas situações, trabalhar as dores e as mágoas, para que elas não nos paralisem, para que dentro das famílias não se criem trincheiras, um contra o outro, um competindo com o outro. Isso é muito triste da gente ver, mas isso acontece muitas vezes. Então, que a gente possa aprender com José a ter um coração limpo, um coração perdoador. Seja como mordomo, seja na cadeia esquecido. Coração perdoador é um princípio de restauração familiar. É fácil? Não. É indolor? Não. Mas é possível com Cristo Jesus. É possível com Cristo Jesus. É possível. Muitas vezes só com Ele. Segunda lição que a gente aprende na história de José. 2 práticas familiares que trouxeram restauração familiar. Gênesis 43, vamos ler do verso 15 ao verso 17. Gênesis 43, versos 15 a 17. Então os homens pegaram os presentes, o dinheiro em dobro e Benjamim, que era o irmão mais novo de José. Levantaram-se e foram ao Egito e se apresentaram diante de José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao administrador de sua casa: leve estes homens para casa, mate um animal, preparem tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Ele fez como José lhe havia ordenado e levou os homens para a casa de José. Queridos, talvez você fale, mas o que isso tem a ver com restauração familiar? Eu também já li essa passagem muitas vezes e nunca me atentei para isso. José quis fazer uma refeição à mesa com seus irmãos. Família é lugar de restauração à mesa. Mesa é lugar de cura. Mesa é lugar de estabelecer relacionamentos. As famílias hoje não querem mais sentar à mesa. Cada um come num horário, cada um come mexendo no seu celular. Queridos, é preciso entender que para se criar esse ambiente de intimidade, de olho no olho, como é que foi seu dia? As famílias não conversam mais. Você já viu alguém em restaurante, um casal, cada um mexendo no seu celular? Você já viu isso? Nem conversa. Fala, gente, mas o povo não conversa mais não. As crianças só no iPad. É bom que eles ficam quietinhos, né, Ângela? Quando a gente quer, os netinhos ficam quietinhos. Mas não pode deixar. A criança fica o tempo inteiro no iPad, ninguém conversa, ninguém troca. Mesa é lugar de cura. Mesa é lugar de família se reunir. E nós, com todo respeito aos homens presentes, mulheres, precisamos entender isso muitas vezes. Pode te dar até algum trabalho, mas vale a pena, viu? Vale a pena. E isso está comprovado por estudos científicos, né? E outras passagens, presta atenção. Jesus sentou à mesa com Zaqueu. Ele falou, desce aí da figueira, Zaqueu. Eu vou aonde? Eu vou almoçar na sua casa. E o que aconteceu com Zaqueu? Se converteu.
Os 2 discípulos para Emaús, sofrendo, cansados, decepcionados com a crucificação de Jesus, sentados à mesa ao partir do pão. Aonde se parte o pão? Na mesa. Abriram-se os olhos dos discípulos. Aonde? Na mesa. Os estudos mostram que refeições em família têm papel crucial na formação emocional dos filhos. Jovens mais ajustados, reduções expressivas do uso de drogas e de álcool. Queridos, queridas, restauração familiar fala por sentarmos à mesa juntos. Alguns anos atrás eu fiz um curso com uma pastora americana, chama Debbie Titles, chama Home Experience, em Dallas. E lá tem um dia inteirinho, só ensinando sobre o poder da mesa. Que coisa maravilhosa e reveladora. E deixa eu te dizer uma coisa, meu querido e minha querida, não importa se a sua louça é linda, se o seu talher é dourado, se você vai botar um camarão ou um salmão na mesa, não é isso. Você pode fazer um macarrão instantâneo, se você sentar com amor, com a sua família, se vocês derem as mãos, orarem juntos, olharem no olho, vocês estão trabalhando a restauração, a união, o fortalecimento do amor e dos vínculos familiares. É isso que Deus espera de nós, é ali, é naquele lugar. É ali naquele lugar. Então a gente não pode abrir mão. E essa é a universidade americana, eu trouxe isso de quando eu estive lá, e olha que isso já tem 4 anos, é que das 21 refeições semanais, pelo menos 5 as famílias consigam fazer à mesa. Eu sei que é difícil, nossas agendas são cheias, mas a gente precisa primar por isso. Primar por isso. Eu sou da época que domingo era dia de almoçar na casa da avó. Não sei quantos de vocês viveram isso. E olha, podia ter praia, podia ter o que fosse. Não, meu pai não abria a mão. A gente ia de cara feia, ia emburrada no carro, ia lá, brincava com os primos. Gente, hoje os primos nem se conhecem. Mora onde? Ah, mora lá. Se passa pela rua, nem se cumprimenta, que não sabe nem que é primo. Porque era todo mundo na casa da avó, todo mundo junto, depois cachorro quente de tarde. A gente ia de cara emburrada, depois adorava, não queria nem ir embora. E as famílias perderam isso, queridos. Então nós precisamos resgatar esses valores para restaurar as nossas famílias. Então, coração limpo, né? Primeiro ensinamento de José, coração limpo, coração perdoador. Sentarmos à mesa com a família, isso é fundamental. José fez isso. E ele era um homem ferido pelos irmãos. Ele foi jogado numa cisterna. Ele foi vendido como um escravo. E o terceiro ensinamento está em Gênesis 45, do versos 1 ao 5. Vamos ler. Gênesis 45, do versículo 1 ao versículo 5. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Ele revelou a sua identidade. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Queridos, eu não sei se gritou aos meus olhos, porque no momento em que ele se revela quem ele é, ele chora alto. Todo mundo ouviu o choro. Família, às vezes, é lugar em que a gente se é machucado. Família é lugar em que, às vezes, a gente se sente preterido, doído, ferido. Mas as dores precisam ser enfrentadas, processadas, tratadas, faladas. Não, está tudo bem. Por que a palavra de Deus diz: não se deixe pôr o sol sob a sua ira? É preciso colocar, é preciso abrir seu coração, chorar muitas vezes.
A nossa fé, queridos, não nos torna homens e mulheres superpoderosos, que estamos acima do bem e do mal. Nossa alma precisa sim, para que a nossa família seja restaurada, momentos como José estabeleceu ali. Gente, ele era o governador do Egito, mas a dor estava dentro dele até aquele momento. E ele não a escondeu dos seus irmãos. Ele podia dizer assim, mas isso é sinal de fraqueza. O que é que meus irmãos vão pensar de mim? Não. Feliz o homem e a mulher que sabem expor os seus sentimentos em família. Família é lugar de chorar também, de abrir seu coração. E o último verso traz para nós algo revelador. Porque diante desse choro, diante de processar a sua dor, a sua decepção, ele ressignificou o que ele viveu. Porque ele diz, foi para isso que eu vim. Não fiquem tristes, não se preocupem. Eu não vou fazer mal a vocês. Diante de tudo que ele tinha vivido, ele podia lhe dizer, agora? Agora está na minha vez de me vingar de tudo que vocês fizeram. Não. Um homem que cuidou do seu coração, um homem que sentou à mesa, um homem que enfrentou as suas dores e as colocou para fora, as processou, conseguiu, para que houvesse restauração da sua família, ressignificar a sua dor. Ele ressignificou a sua dor. Ele disse, ainda bem que vocês me venderam, porque por conta de tudo que eu vivi, hoje eu posso mandar alimento para o meu pai, hoje a gente pode estar sentado à mesa junto, hoje eu posso amar vocês novamente. E isso é ser família, queridos. Viver o que o Senhor tem para nós. Não precisamos ser superpoderosos, acima do bem e do mal, isentos. As dores chegam a nós, sim. Vivemos decepções em família. Mas o Senhor tem planos de restauração. Restauração para todos nós, para todos nós. Não acumule desentendimentos. Não acumule desentendimentos. E talvez você esteja aqui nessa noite, trazendo à sua memória o que você viveu na sua família de origem. Talvez algum problema com seu pai, com a sua mãe, talvez um abandono, talvez uma dor. Talvez hoje a família, sua família, tenha problemas de relacionamento. O casamento esfriou, um filho que está distante, que não se achega. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, existe uma unção sobre as nossas vidas, com esse entendimento, com essas atitudes que vão trazer restauração para os nossos lares. O objetivo do Senhor é que o amor dele dentro de nós transborde. O amor dele dentro de nós nos faça homens e mulheres que acolhem. É mais fácil ser indiferente, é mais fácil deixar para lá do que ser corajoso e dizer não. Eu conheço o amor de Deus e esse amor não vai permitir que a minha família seja uma família distante, seja uma família em que cada um tem uma visão, cada um vai para um lado. Que eu e você possamos, diante da história de José, do que ele nos ensina. Talvez nenhum de nós tenha sido lançado numa cisterna. Talvez nenhum de nós, certamente, temos sido vendidos como escravos. Mas talvez as cisternas emocionais, os abandonos, as dores, as rejeições estejam dentro de nós. E hoje é noite de cura. Hoje é noite de olhar para dentro. Hoje é noite de ressignificar as nossas dores. E hoje é noite de levar conosco esses aprendizados para dentro das nossas famílias. Amém? Então eu quero convidar você, eu queria chamar o louvor. Eu queria ministrar sobre a sua vida. Eu queria que você, nesse momento, pudesse estar trazendo a sua memória. Tem pessoas que você precisa perdoar. Um pai, uma mãe, algo que você ouviu, algo que você viveu, ou que ainda vive, e que tem trazido mágoa, tem trazido dor, tem trazido paralisia, tem trazido distanciamento, esfriamento dentro da sua família. Hoje é noite de sermos curados. Hoje é noite de recebermos uma bênção especial. Essa bênção que estava sobre José,
A liberação do perdão, queridos, nossos depósitos de perdão têm que estar sempre cheios. A todo momento somos feridos, magoados, frustrados, decepcionados. Mas se o nosso depósito de perdão estiver cheio, nós conseguimos ressignificar as dores e avançar. Não permita que a indiferença se instale na sua família. Seja você o primeiro a abraçar, seja você o primeiro a perdoar, seja você o primeiro a ter uma palavra doce, de amor, de acolhimento. E eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero orar com você. Depois eu quero chamar você aqui à frente, se você tem um problema na sua família, se você precisa de uma bênção especial para a sua família. Na minha família não tem paz, na minha família o meu casamento está estremecido, meus filhos, eu não vejo meus filhos, eu não tenho acesso aos meus netos. Vai ser derramada uma unção especial sobre a sua vida, para que você receba fé e a certeza de que o Senhor tem planos de restauração, de amor para a sua família. Amém? Vamos num primeiro momento ouvir o louvor. Você vai olhar para dentro de você. Esse é o seu momento com Deus. Depois você vai vir aqui ao altar. Talvez essa dor esteja no seu passado, na sua infância. Esse é o momento de cura, é o momento de trazer a memória, para liberar perdão para quem te ofendeu, para quem te abandonou, para quem te feriu, para que essa dor possa ser ressignificada e você possa ser curado, curada nessa noite. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Eu queria chamar os pastores aqui à frente, para que você venha receber uma unção de cura, para que suas dores do passado, suas dores familiares possam ser curadas, restauradas nessa noite. Talvez você precise de fé, de confiança, de esperança, para voltar para casa com esse seu coração transbordante de amor e de alegria. Venha à frente, venha, pastor Lúcio. Venha à frente receber essa unção e leve para sua casa, leve para sua família. Venha receber uma unção. Se você deseja abrir seu coração e contar o que você precisa deixar nesse altar, esse é o momento. Esse é o momento, esse é o momento. Esse é o momento de ser curado, curada. Venha receber uma unção para sua família.
Venha receber uma unção. Venha, venha. Se tentar, se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão, se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. Se você já recebeu a oração, declara: eu já recebi a cura, eu já recebi a unção, eu já recebi. Declare isso, declare isso, declare isso. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Oh Deus. Vá mergulhando nesse ambiente da presença de Deus, de cura. Vá trazendo à sua memória o seu lar. Vai trazendo à sua memória o seu lar repleto de amor, de harmonia, de alegria. Veja a porta da sua casa aberta para receber os seus familiares com alegria. O Senhor tem essa unção para nós. Oh Deus, abençoa-nos, Senhor, com a tua presença. Abençoa-nos, Deus. Dá-nos amor, dá-nos perdão. Depósitos de perdão cheios, Senhor, cheios. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Existe um ambiente profético nesse lugar. Vai mergulhando nele. Vai mergulhando nesse rio da presença de Deus. Rio que cura. Rio de cura. O Senhor tem cura para nós, queridos. Ele morreu na cruz e derramou seu sangue para que nós tivéssemos vida. Vida abundante. Vida abundante. Vida abundante. Vida abundante, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. O Espírito me levou agora a orar pelos casais que estão aqui. Se você está com seu cônjuge aqui, dê a mão a ele agora. Se você está com a sua irmã, abraça a sua irmã. Se vocês estão em família. Se seu cônjuge não está aqui, coloca a mão no seu coração. Traga a sua memória, a imagem. Eu quero orar pelos casamentos agora. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai de amor e de graça. Eu te apresento, Senhor, cada casal que está aqui, unido lado a lado, na tua casa. Derrama sobre esses casais, Senhor. Derrama amor, derrama perdão, derrama entendimento, derrama doçura, Senhor. Doçura, doçura. Oh, Deus. Derrama sobre cada casal essa unção, Senhor. De graça, de amor, de entendimento e de harmonia, Senhor. Haja fertilidade, Senhor. Aquelas mulheres que querem engravidar, Deus, derrama agora uma unção de fertilidade sobre elas, Senhor. Assim eu oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dá-se a melhor aplauso. Do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. Oh, Senhor, obrigada por esse rio de cura em que podemos mergulhar nessa noite, Senhor. Colocamos no teu altar as nossas famílias, Senhor, que seja um lugar de amor, de acolhimento, Pai, lugar de perdão. Oh, Deus, abençoa cada um aqui com a tua presença. Abençoa cada um aqui, Senhor. Leva de volta para sua casa, com a certeza que Deus Todo-Poderoso te guarda e te protege. E leva-nos, Senhor, para a melhor semana da nossa vida. Leva-nos, Senhor, para uma semana de vitória. Leva-nos, Senhor, para uma semana de milagres sendo liberados nas nossas casas e nas nossas famílias. Em nome de Jesus. Vá em paz, querido. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe.